Deus onisciente. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, nós vamos ler do verso... Antes de lermos o 31, vamos ler aqui. Isso, Daniel capítulo 2, verso 31. Abra sua Bíblia aí. Vamos ficar de pé para a gente fazer essa leitura? Verso 31 a 35 diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Lemos aí até o verso 35. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos nesta noite com todo o nosso coração. Tu és digno, Senhor, de toda glória, Tu és digno de todo louvor, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, Criador, Senhor, Salvador, Redentor, Pai, amigo, Senhor, amado de nossa alma. Te louvamos, te adoramos, cantamos hinos e queremos agir, fazer, viver para a Tua glória. Fala ao nosso coração. Ó doce Espírito Santo, marca nossas vidas nesta noite com o entendimento da Tua vontade, com a Tua glória, com a Tua presença, com a Tua onisciência. Mostra-nos Tua grandeza e sabedoria, mostra-nos Teu amor e Tua bondade, mostra-nos quem Tu és. Fala-nos, ó doce Espírito, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem sentar. Bem, irmãos, esse é o capítulo 2 do livro de Daniel. Daniel foi para a Babilônia com possivelmente 14 anos de idade. Era um menino, mas um menino que amava a Deus. Um menino que conhecia Deus. Um menino que foi firmado, forjado nas Escrituras e levou a sua fé consigo. Nós sabemos o quanto é importante. Hoje, por exemplo, se faz algumas estatísticas sobre pastores e líderes no mundo hoje. A maioria dos pastores que estão firmes e trabalhando na obra do Senhor tiveram um encontro com Cristo ou na infância ou na adolescência. Quando você tem um encontro com Cristo na infância, é para a vida toda. É para a vida toda. Dizem que um pastor fez um apelo, um evangelista, e vieram apenas dois adultos e uma criança. E alguém disse: ô pastor, que pena, né? Foram 2,5, porque foram 2 adultos e meio é o menino, a criança. Ele disse: não, a criança é um inteiro, é uma vida inteira, e o adulto é só metade, porque já viveu metade. Crer na infância. Hoje a igreja precisa disso. Hoje você que é pai, que é avô, que é tio, precisa ter um carinho muito especial com os pequeninos, porque a criança vai ter a vida toda para servir ao Senhor. E se ela é bem firmada, se ela é inculcada na palavra de Deus desde criança, ela não se perde. Pode vir a mentira que for, falar as bobagens que for lá na escola, na faculdade, ele vai dizer: não, eu não acredito na teoria da evolução,
Eu não acredito que o homem foi formado, veio de uma ameba primordial que deu origem a todos os seres vivos sobre o planeta Terra. Uma parte nessa árvore da vida deu chimpanzé, deu gorila e deu homo sapiens. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito, professor, que a Terra tenha bilhões de anos, nem que a vida surgiu aqui há bilhões de anos atrás. Por quê, professor? Nós hoje já conhecemos os fósseis. E até pouco tempo atrás não se tinha tanto conhecimento dos fósseis e diziam que foram bilhões de anos que os dinossauros aqui estiveram. Mas hoje a gente já sabe que foram partidos ossos de fósseis de dinossauros. E dentro destes ossos encontrado colágeno, encontrado matéria mole, encontrados vasos sanguíneos, dizendo que eles não estiveram aqui há bilhões de anos, mas há milhares de anos. E sabemos, se a criança ela recebe a palavra de Deus, ela vai estar firmada, como aconteceu com Daniel e com seus amigos. Daniel chega em Babilônia, um país pagão. Os deuses pagãos eram demônios. E imagina que os nomes deles foram trocados. Nomes lindos. Daniel significa juiz de Deus. El é Deus. Seu amigo Misael, o outro Azarias, o outro Ananias. Nomes de significados lindos foram trocados por nomes de demônios. Sadraque, Mesaque, Abdenego. Os nomes dos deuses, em homenagem aos deuses da Babilônia. E Daniel, Beltesazar, servidor de Bel. Mas esses meninos não se importaram com isso. Eles estiveram firmes, eles oravam, eles buscavam o Senhor, eles tinham vida com Deus. E eles conseguiram vencer. Daniel, ele passa por 4 reis. Ele passa por reinos, ele passa pelo reino da Babilônia como primeiro-ministro. Ele entra para o reino dos medos e persas como primeiro-ministro, um escravo hebreu. Um menino de 14 anos que entrou para aprender a cultura e para servir. Ele entra e Deus o usa. Não importa o mundo ao nosso redor. Não importa se é tudo podre, sujo, mau, maligno, demoníaco. Importa você, ser sal e luz. Sal da terra, luz do mundo. Deus elevou Daniel à mais alta posição. Assim como Deus fez com José lá no Egito. José estava na prisão, estava na cadeia. José era um escravo, foi vendido como escravo e foi acusado injustamente. Sabe o que é ser acusado injustamente e ir para a cadeia? Às vezes você pode pensar. José foi, e lá ele buscou ser o melhor. Ser o melhor. Tanto que o carcereiro viu o que José era, entregou para ele. Ô José, você vai ser o meu administrador aqui, ó, me ajudar a cuidar dos presos. E José era humano, José era solidário. José olhava para as pessoas, olhou para o padeiro do rei e o copeiro e disse: vocês estão tristes, vocês estão preocupados. Eram prisioneiros do rei, mas ele disse: vocês estão tristes, o que aconteceu? Ah, nós tivemos um sonho. Então conte para mim, me conta o sonho. Este era José. E através desse sal e luz que ele foi ali na prisão, ele foi elevado a ser o primeiro no Egito, abaixo de Faraó. O primeiro. Não importa a circunstância ao nosso redor. Não importa se todo mundo zomba de você na faculdade, na sua empresa, no seu local de emprego, se todo mundo debocha, ri, critica, calunia, faz chacota, faz piada, te despreza.
Importa você ser sal e luz. Olhar para as pessoas e dizer: você está triste hoje, posso orar por você? Você quer que eu ore por você? Eu posso falar com meu Deus. Assim era Daniel. E Daniel está aqui e mal ele e os seus 3 amigos estão numa posição de destaque na Babilônia, porque foram os melhores. Mas eles não foram os melhores de tirar o primeiro lugar, não. Eles eram melhores do que os professores deles. Eles estudaram mais que os professores. Quando o rei Nabucodonosor chamou todos aqueles jovens para fazer uma prova, para ver o conhecimento de matemática, de astronomia, de biologia, de agricultura, de física, seja o que for, eles sabiam 10 vezes mais do que os professores. Eles estavam mais bem preparados, eles sabiam que eles tinham de ser e fazer o melhor para Deus. Será que você dá o seu melhor no seu trabalho? Você dá o seu melhor da sua capacidade de estudar, de pensar, de ser? Hoje nós precisamos de jovens que estudem, que façam faculdade, que façam mestrado, que façam doutorado, que sejam os melhores para mostrar quem é Deus. Toda a finalidade da vida de Daniel, de José, era mostrar quem é o seu Deus, quem é o nosso Deus. Deus investe em nós, Ele te deu inteligência, Ele te deu capacidade. Estude, vai. Você é adulto, parou de estudar, está aposentado, estuda mais. Vai ser um mestre, vai ser um doutor, vai anunciar Jesus, vai brilhar, deixar a luz brilhar na faculdade, por onde você for. E eles eram melhores do que os professores. E aconteceu que o capítulo 2 nos diz que o rei um dia teve um sonho, e o rei estava meio incomodado com seus magos, com seus astrólogos, com seus ministros. Então o rei quis provar mesmo. Será que esse povo é bom mesmo? Porque eles interpretavam sonhos. Eles eram agoureiros, eles eram magos e feiticeiros e tinham algo ligado ao mundo das trevas. E o rei teve um sonho tão significativo, um sonho tão diferente, um sonho tão estranho. O sonho mexeu com o rei e ele queria 2 coisas com aquele sonho. Primeiro, provar os seus ministros, se eles eram mesmo gente entendida ou não. Segundo, o significado daquele sonho. E ele então chama os magos e diz: olha, eu tive um sonho. É um sonho muito estranho, muito tremendo, mas eu quero que vocês me contem o sonho que eu tive e me deem a interpretação dele. Aí os magos falaram: rei, impossível. Conta o sonho que a gente dá a interpretação, mas o que o senhor está pedindo é impossível, não existe ninguém na terra que pode fazer isso, adivinhar o que o senhor sonhou. Impossível. Ele disse: olha, vocês estão querendo ganhar tempo, olha, sentença de morte. Morte para todos os magos. Morte para vocês todos, esses ministros, vocês todos aí, ó. Se vocês não podem falar o que eu sonhei, de que valem os deuses de vocês? De que valem as orientações de vocês para mim? Morte. E o chefe da guarda saiu, Aríoque, saiu para matar os magos. E chega para Daniel e seus amigos, eles estavam nessa classe de ministros, iriam ser mortos. Daniel, o que está acontecendo? O rei teve um sonho. E Daniel disse: me leve à presença dele, deixa eu falar com o rei. Não mata ninguém, eu vou falar com o rei. Daniel chega diante do rei e diz: majestade, o que o senhor pede, nenhum ser humano é capaz, mas eu tenho um Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o único Deus, o Deus dos deuses. Eu vou falar com ele, eu quero um prazo para orar. E o rei diz: tá bom, você tem esses dias para você orar. Não sei se foi um dia, deu, você tem esse tempo para orar. E ele então ora com seus amigos. E quando Daniel vai dormir, ele sonha
o mesmo sonho do rei. E ele acorda e diz: oh Deus, tu és maravilhoso, tu és o Senhor, tu és eterno, tu és Deus. E louvaram, bendisseram o nome do Senhor. E Daniel vai à presença do rei e diz o que nós lemos aqui: ó rei, o Senhor estava pensando sobre o que vai ser do mundo depois de você. O Senhor estava pensando o que vai ser depois de Babilônia. O Senhor estava pensando no futuro e dormiu e sonhou. O Senhor sonhou com uma estátua enorme, terrível, de um aspecto assombroso, uma estátua muito grande. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, os quadris de bronze, as duas pernas de ferro e os artelhos e os pés eram barro misturado com ferro. E o Senhor viu quando uma pedra foi cortada da montanha sem auxílio de mãos, e essa pedra foi arrojada nos pés da estátua, e a estátua se desfez em pó. O barro, o ferro, o bronze, a prata, o ouro viraram pó, e o vento levou como leva a palha. E aquela pedra que foi cortada da montanha sem o auxílio de mãos se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. O rei arregalou o olho. Exatamente, foi isso que eu sonhei. E Daniel então dá a interpretação, versículo 36 a 45 de Daniel capítulo 2. Daniel deu a interpretação do sonho. Tu, ó rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro do lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O rei ficou maravilhado. Manda vestir Daniel. Sabe o que o rei fez? O versículo seguinte diz que ele se prostrou, adorou Daniel ali. Ele se prostrou diante de Daniel, por saber que somente um Deus, acima de todos os deuses, poderia dar aquele sonho e a interpretação. Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que você está pensando agora, Deus sabe o seu dia de amanhã, Deus sabe daqui uma semana como vai ser a sua vida, como vai ser no Brasil, Deus sabe no final do ano como vai ser o nosso próximo Natal, se estaremos aqui ou não, como estará o Brasil, Deus sabe. Porque para Deus não tem passado, presente e futuro. Para Deus tudo está presente. João faz uma visita no futuro. Aqui é uma visita ao futuro há quantos mil anos atrás? Há quantos? Cerca de 2.500 anos atrás.
Deus falou com Daniel o que ia acontecer. Deus falou para Nabucodonosor saber, para que o mundo soubesse. Nabucodonosor foi o primeiro reino mundial. Um reino de ouro, um reino riquíssimo, um reino que dominou sobre mais de 100 nações daquela época. E ele trouxe muito ouro para si. Era um reino de ouro. Babilônia, gente, era uma cidade, eram 22,5 quilômetros de muralha quadrada. Aquela muralha que passavam 4 carros em cima dela. O rio Eufrates, o rio passava por debaixo das muralhas. A cidade era inexpugnável. A cidade era maravilhosa. Saddam Hussein, porque isso é lá no Iraque, Saddam Hussein quis reconstruir Babilônia. Mas tem uma profecia na Bíblia dizendo que Babilônia seria destruída e nunca mais seria levantada. E nunca mais. O que Deus diz? Deus diz. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. E Daniel disse: essa cabeça de ouro é o seu reino, é o Senhor. Depois de ti virá um reino mais fraco, de prata. Foi o Império Medo-Persa. O neto de Nabucodonosor estava num banquete, comendo, mandou trazer, olha o perigo de debochar de Deus, mandou trazer as taças do templo de Salomão e bebeu naquelas taças, ele e os seus nobres, dizendo: vamos dar glória aos deuses de prata, de ferro, de bronze, de madeira, de pedra. Não deu glórias ao Deus de Israel. Debochou das taças, do material do templo do Senhor. E quando eles estão bebendo, aparecem os dedos da mão de um homem escrevendo na parede. Aqueles dedos gigantescos escreveram Mene, Mene, Tekel, Parsim. E o rei tremia, seus joelhos tremiam. Chamaram Daniel e ele interpretou: ó rei, pesado foste na balança e achado em falta. O seu reino hoje à noite vai passar para os medos. E naquela noite, naquele banquete, entrou Dario em Babilônia e tomou a cidade. E coloca Daniel como primeiro-ministro, é uma história tão linda. Mas o segundo reino, ó Nabucodonosor, será de prata. Foi o Império Medo-Persa. Deus falou antes de acontecer. E depois do Império Medo-Persa, virá outro império que são bronze. O Império Macedônico, Grécia, Alexandre o Grande. Deus falou quantos anos antes de acontecer. E depois de Alexandre o Grande, quem conquistou o mundo foram as 2 pernas de ferro, o Império Romano, que se dividiu em 2, oriental e ocidental. Deus falou tanto tempo antes de acontecer. Deus falou tudo o que ia acontecer. E depois do Império Romano nunca mais se levantou outro império mundial. Mas nações fortes, como o Reino Unido, a Inglaterra, como nações da Europa, dominando nações fracas, de lodo, de barro, sem se misturarem. E é assim que nós vivemos hoje, nações fortes com nações fracas, nações ricas com nações pobres. É o finalzinho, são os pés da estátua. Mas uma pedra, uma rocha, uma pedra, a rocha dos séculos. Jesus disse: quem vocês acham que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: muito bem, Simão Barjonas, não foi você, não foi carne nem sangue, nem a sua inteligência que te revelou isso, mas foi o meu Pai. E eu te digo, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Cristo, é a revelação de Cristo, é que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é Deus conosco, é Emanuel, Deus conosco, é Deus que enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Mas ele veio como Salvador e voltará como Rei.
e juiz. Ele veio humilde, cuspiram nele, criticaram, debocharam, zombaram, bateram, torturaram, pregaram numa cruz. Mas ele voltará como juiz e pisará no lagar. O sangue daqueles que serão julgados. Ele virá como juiz e como rei. Se cumpriu Babilônia, Medo-Pérsia, Alexandre o Grande, Império Macedônico, Império Romano, e se cumpriu o que nós vivemos hoje, nações ricas e nações pobres, não vai se cumprir o reino que virá? A pedra cortada na montanha, que é o Senhor Jesus, a rocha dos séculos, a pedra viva, e que se arroja sobre os pés, virá nesse tempo, virá nesse período em que temos nações fortes e nações fracas, nações ricas, paraísos fiscais, e nações na miséria. A pedra se é lançada nos pés da estátua e ela vira pó, acaba tudo, e uma nova história começa. Um novo tempo, a pedra se torna uma grande montanha que cobre toda a terra. Eu quero que você fique de pé nesta hora. O nosso Deus é um Deus onisciente. É um Deus que sabe todas as coisas. É um Deus que sabe amanhã o que será. Hoje, os nossos físicos descobriram que o universo é jovem. Mandaram um telescópio Webb aí, possantíssimo, para descobrir, para fotografar o final do universo, trilhões de anos-luz de distância, para ver lá, a ideia seria galáxias jovens. Mas eles fotografaram e descobriram que as galáxias lá do final são maduras. Como assim? O que isso significa? Que o universo foi feito pronto. Que o universo não tem bilhões e bilhões de anos. E que o universo está em expansão. Significa que o universo está caminhando para a destruição, para um caos. A própria Terra fica pondo tanta culpa aí nas aquecimento global. Eu tive aula de biofísica na faculdade, a professora de biofísica disse: a Terra caminha para um caos irreversível. Tudo nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, os seres vivos. Tudo vai envelhecendo e vai morrer. Deus não é pego de surpresa pela ciência. Ou a ciência está dizendo que a Terra vai para um caos, que o universo vai desaparecer. Ou Deus está sendo pego de surpresa? Não. Ele disse aqui, mostrou para João no Apocalipse. João disse: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque a terra e o mar já não existem. Eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra. O Senhor fala de tudo novo. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele é onisciente. Ele que fez todas as coisas, e Ele fez um cronograma para todas as coisas. Ele estabeleceu tempos e épocas, e Ele revela isso para nós. Ele fez um cronograma para você. Ele fez um cronograma para mim. Eu não sei quando eu vou acabar o que Ele planejou para mim. Se eu tenho mais um dia de vida, se eu tenho mais uma semana, se eu tenho mais um mês, se eu tenho mais um ano, se eu tenho mais 10 anos, eu não sei. Ele fez um cronograma para nós. Mas Deus não faz nada sem propósito. Deus fez você para servi-lo, para amá-lo, para produzir, para ser sal e luz. Eu e você vamos nos encontrar com o Senhor.
Quem tem medo de Deus vai encontrar com Ele. Agora nós esperamos esse dia com toda alegria. Nós esperamos esse dia com todo o nosso prazer. Por quê? Aqui vai uma dica para você. Mantenha seu coração limpo. Todo mundo faz, mas o que todo mundo faz, confere com a Bíblia, só faz o que a Bíblia diz. Todo mundo namora desse jeito, mas você não. Todo mundo tem um relacionamento conjugal desse jeito, mas você não. Todo mundo fala palavrão, mas você não. Todo mundo mente, mas você não. Todo mundo é desonesto, mas você não. Todo mundo tem ódio, mas você não. Santidade, ser santo é ser separado. O mundo nos odeia e vai nos odiar mais e mais. Quanto mais parecido com Jesus, mais você vai ser odiado. Porque o mundo, Jesus disse, se odiaram a mim, vão odiar a vocês. Nós não estamos aqui para receber os aplausos do mundo. Não. Queremos os aplausos de Deus. Assim como ele aplaudiu aquela viuvinha, olha, ela deu mais que todo mundo. Jesus aplaudiu uma mulher cirofenícia, uma mulher que foi provada na sua dignidade. Ela pediu para Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Jesus nem ligava para ela. Os discípulos, Jesus, está mal, Senhor. A mulher está gritando aí atrás, dá uma atenção para ela. Aí Jesus disse, eu não vim para outros, a não ser para os perdidos da casa de Israel. Eu não vou pegar o pão da mesa dos filhos e jogar para os cachorrinhos. A mulher entendeu e ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem o que cai da mesa dos seus senhores. Jesus olhou para ela e disse, oh mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Ela estava disposta a ser mesmo humilhada, a entender que ela não merecia. E os discípulos, Jesus puxou a orelha deles, quando eles acordaram Jesus no barco, mestre, acorda, nós vamos morrer. Olha a chuva, a tempestade, o barco está virando, muitos pescadores morreram aqui, nós vamos morrer. Não dorme não, Jesus, acorda, levanta. Jesus olhou para eles e disse, ó homens de pequena fé, por que duvidastes? Ele tinha dito, nós vamos chegar do outro lado. Podia chover canivete, eles iriam chegar. Não sabiam quem era Jesus. O Senhor quer nos aplaudir. Aplausos dos homens tem valor não, é só para aqui. Os aplausos mais importantes são aqueles quando você se santifica. Você não assiste o que os outros assistem, você não acessa o que os outros acessam, você não fala do jeito que os outros falam, mas você tem amor, tem perdão, você é diferente, você é sal, você é luz. Como está a sua vida diante de Deus? Você é santo? Você é santo? O Novo Testamento foi escrito para os santos, não é para os pecadores não. Aos santos que estão em Éfeso, aos santos, santo é todo aquele que tem o Espírito Santo habitando nele e não quer o pecado. Não durma com o pecado, meu irmão, apaga. É tão fácil apagar os pecados com o sangue de Jesus, mas se você não se arrepender e não apagar, eles estão lá. Tuf, vão chamar a sua vida, que você não fique com vergonha. Apaga, apaga, apaga o modo feio como você tem vivido, apaga as coisas erradas que você tem falado, tem feito, apaga.